Olá, youtunautas! Eu sou Larissa Padron, este é mais um Fora do Padrão e esse programa é muito especial porque ele inaugura algo novo. Agora este canal faz parte de um grupo que chama Universo dos Youtubers Cinematográficos. E o que é este grupo? Eu e alguns amigos que são muito bons, que mandam muito bem em fazer vídeos sobre o universo do cinema ou audiovisual, a gente vai se reunir periodicamente e fazer vídeos dentro de um macro tema com alguns recortes específicos. E todos esses vídeos vão ser colocados numa playlist, então é uma playlist que você pode assistir para se aprofundar mais sobre um tema do cinema. E aproveitando o Halloween, a primeira playlist vai ser sobre terror. Então todos nós vamos fazer algum vídeo sobre o cinema de terror e diferentes recortes possíveis. Assistam porque todos os vídeos estão muito legais, sério. O link da playlist tá tanto aí em cima quanto aí na descrição do vídeo. E o meu vídeo é para falar sobre a representação da mulher no cinema de terror. E eu tenho uma relação bem ambígua com o cinema de terror, porque ao mesmo tempo que eu acho ele fascinante, eu assisto poucos filmes de terror e a verdade é que eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu realmente sou daquelas pessoas que fica meio surtada quando assiste filmes de terror. Eu não tenho muita tolerância pra assistir cenas de tortura, as coisas assim, então alguns filmes eu evito. Mas é claro, como alguém que foi adolescente no final da década de 90 e início dos anos 2000, eu peguei toda aquela leva de filmes mais ou menos da tipo saga Pânico, e eu sou muito fã de Hitchcock também, então eu assisti a minha leva de filmes de terror. E uma das coisas que mais me fascinam nesse gênero é que eu acho que o terror é um dos gêneros mais eficientes, se não o mais eficiente, para expor medos e ansiedades da sociedade na qual ele está inserido. Ele é perfeito para você fazer metáforas. E ele também é extremamente diverso. O terror já estava lá presente lá no expressionismo alemão e ele tá ainda forte no contemporâneo. Ele já passou por diversas fases. Tem filme de lobisomem, tem filme de vampiro, tem filme gore, tem filme que o terror é psicológico. Tem 1 milhão de tipos de filmes de terror diferentes. E como o gênero é muito diverso, também são muito diversas as leituras sobre o gênero. Então, para falar sobre a representação da mulher no cinema, eu não vou entrar numa teoria específica, mas eu vou falar sobre alguns papéis de representação que a mulher preenche em alguns estereótipos do filme de terror. E a representação da mulher no cinema de terror é um tema que eu também acho fascinante. Acho que é um dos gêneros em que a gente mais consegue achar forte sexismo. Ele também é um dos gêneros em que as mulheres têm uns papéis centrais e muito representativos. Então, se você pegar os principais filmes de terror que vem à sua mente, com certeza, no mínimo metade deles tem mulheres como protagonistas, ou no mínimo, desempenhando um papel muito importante na trama. E isso ocorreu de forma particularmente bem forte no final da década de 60 e início da década de 70. Você tem ali alguns filmes muito expressivos nessa época, protagonizados por mulher. Você tem, por exemplo, O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, O Exorcista, do William Friedkin, O Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper, Carrie, a Estranha, do Brian De Palma, Halloween, do John Carpenter, Alien, do Ridley Scott, Sexta-feira 13, do Sean Cunningham, e mais recentemente a gente teve, por exemplo, a franquia Pânico, do Wes Craven. E, talvez como vocês puderam notar, todos os que eu citei, dirigidos por homem. E eu acho muito positivo que a gente consiga citar tanto filme assim que tenha a mulher no papel central, e muitas delas são heroínas fortes que sobrevivem sem ajuda de homem nenhum, mas ao mesmo tempo também há alguns problemas de representação, inclusive nesses filmes que eu citei. E a minha intenção aqui não é apontar o dedo ou falar se o saldo é positivo ou negativo, porque como tudo na vida, eles têm tanto coisas positivas como coisas negativas. Para começar, o terror tem uma pegada bem forte feminina desde a sua origem, porque ele é muito inspirado na literatura gótica, que era muito consumido pelo público feminino, como também era produzido pelo público feminino. Tanto que um dos principais nomes da literatura gótica é a Mary Shelley, autora do Frankenstein. Para quem não sabe, Mary Shelley é filha de uma feminista super famosa, tipo pioneira do feminismo, que é a Mary Wollstonecraft, autora de uma reivindicação dos direitos das mulheres lá no século XVIII. E nas primeiras décadas do cinema, o cinema de terror ele realmente era bem inspirado nessa literatura gótica mesmo, então ele tinha esses cenários mais góticos, afastados da cidade, normalmente permeado por criaturas fantásticas como vampiros, lobisomens, esse tipo de coisa. E uma mudança forte na criatura como monstro veio na década de 60, quando se passou a produzir mais filmes tendo a figura do psicopata como o centro do medo. E um dos marcos dessa época é Psicose, do Hitchcock, de 1960. E no Psicose a gente já tem a mulher ocupando um papel muito central na trama. A personagem da Marion Crane, interpretada pela Janet Leigh, a gente começa achando que ela é a protagonista,
E até que ela é morta naquela clássica cena do chuveiro, esfaqueada, e a gente descobre que o assassino é o Norman Bates, mas na verdade ele é a mãe dele, porque ele tem uma espécie de surto psicótico que ele incorpora o espírito da mãe dele, mas você já viu Psicose, você deve saber disso. Espero que você já tenha visto Psicose, senão eu acabei de te entregar o final de Psicose. E Psicose também é importantíssimo para falar sobre isso, porque ele reúne alguns elementos que a gente ainda vê muito presente na representação feminina até hoje. Ele tem a mulher forte, independente e sexualmente ativa, que é a Marion Crane, que morre assassinada, que é punida pela sua sexualidade, e ela morre assassinada com um objeto fálico e nua, com o seu corpo exposto. E tem a figura da mãe controladora, que oprime o filho até que ele mesmo vire um psicopata. E a gente vai falar um pouco sobre esses dois papéis daqui a pouco. A partir de 68, ou seja, quase na década de 70 ali, a gente tem uma flexibilização maior da classificação indicativa. Então os filmes começam a explorar um pouco mais a violência mais gráfica, sangue, nudez. E isso, claro, começou a ser explorado pelo cinema, que passou a apostar num público mais jovem, adolescentes, gente saindo da adolescência, que é um público extremamente lucrativo. E com isso a gente começou a ver meio que um padrão nos filmes de terror. Eles normalmente são centrados num grupo de jovem, normalmente eles estão ou na escola ou num acampamento, algum lugar que reúne muitos jovens, que começam a ser perseguidos por um maníaco homicida um a um, que geralmente são mortos com facões, objetos fálicos e com requintes de crueldade. Esse subgênero do grupo de adolescentes perseguido por um maníaco é chamado frequentemente de slasher ou stalker e foi extremamente lucrativo para os Estados Unidos, tendo mais de 100 títulos lançados no país entre 78 e 84. E é comum que nesse grupo sempre tenha os estereótipos de adolescente, tem o atleta bonitão, tem a gostosa meio burrinha, tem o nerd, tem a menina que é mais tímida, é como se fosse um clube dos 5 no qual todos vão morrer brutalmente assassinados. E os filmes dessa época também são marcados por um forte apelo sexual. Claro que numa época que a classificação dá uma afrouxada, as pessoas vão explorar sexo porque sexo vende. Os vampiros, por exemplo, normalmente eles têm uma aura bem sexy, assim, eles são criaturas um pouco mais erotizadas e é muito comum que existam alguns filmes de vampiros que são meio que soft porn, assim, filmes pra deixar adolescentes excitadinhos. Mas, ironicamente, historicamente, sempre depois de uma grande onda libertária, costuma vir uma reação um pouco conservadora. E a gente tá falando aqui de uma década que veio depois da década de 60, que é a década que prega o amor livre. Então é compreensível que o sexo seja punido nos filmes da época. Sim, o sexo é punido nos filmes da época. É uma regra no filme de terror. Transou, vai morrer. Então, todo mundo ali que pratica vai morrer, mas é comum que a mulher vá morrer de uma forma mais brutal, que ela vai sofrer mais. Você com certeza consegue lembrar de alguma cena em que um casal tá lá quase transando nas preliminares e aí chega o maníaco, surpreende e mata os dois. E o que normalmente acontece é, o homem morre primeiro, então a mulher ela é duplamente punida. Ela tem que ver o seu amado ser assassinado e depois ela mesma vai ser assassinada e aí normalmente o corpo dela vai ser mais explorado pela câmera, ela provavelmente tá de lingerie e ela vai ser mais brutalmente assassinada. Rola uma coisa meio voyeurista e fetichista com o sofrimento da mulher nua ali, que é bem bizarro, né? Eu nunca vou esquecer da cena da Paris Hilton morrendo de lingerie e de 4 num filme horrível chamado A Casa de Cera, que saiu logo depois dos vídeos eróticos delas terem vazado. Por que eu vi isso? Eu não sei. E algo que quase todos esses filmes que eu citei também têm em comum é a personagem da Final Girl, que é um termo usado para mulher que ela vai ser a última a morrer ou ela realmente vai sobreviver, vai ser a única sobrevivente no final do filme. É icônica a cena da Sally, do massacre da Serra Elétrica, toda ensanguentada na caçamba de um carro, rindo sem parar porque ela conseguiu sobreviver escapando do Leatherface. A Alice, do Sexta-feira 13, também uma Final Girl. E tem aquelas que são tão sobreviventes que elas sobrevivem a uma franquia inteira, como, por exemplo, a Ripley, do Alien, a Laurie, do Halloween, a Sidney, do Pânico. E claro que isso é positivo, afinal são mulheres que têm um papel central na trama e que elas sobrevivem sem ajuda de ninguém, são fortes, mas também tem seus problemas de representação aí. Afinal, ela durar o filme inteiro significa mais tempo para explorar o corpo dela, significa que ela vai ser torturada em mais cenas, porque ela não morre, mas elas sempre são bem torturadas. Então, será que não é uma questão de prolongar o fetichismo? E até mesmo com a Ripley, que eu acho uma das melhores personagens femininas do cinema. Eu amo a Ripley, mas tem aquela fatídica cena dela com aquela micro calcinha que quem que está sozinha no meio do espaço usaria uma calcinha tão desconfortável daquela?
Mas não é só isso, a Final Girl, ela normalmente também tem uma aura virginal em torno dela. Normalmente ela se distingue das outras personagens femininas por ser uma mulher que tem mais autocontrole e que se adequa mais aos padrões conservadores da época. É quase como se fosse uma recompensa, tipo, parabéns, você é uma boa menina, você não deu pra ninguém ao longo do filme, toma aqui o seu biscoito no caso é você vai sobreviver. E isso é bem visível com a personagem da Laurie, por exemplo, que é a personagem da Jamie Lee Curtis no Halloween. A necessidade do controle da sexualidade também é bem visível pelo exorcismo. Exorcismo é uma grande metáfora para o controle da sexualidade da mulher. Afinal, você precisa tirar o demônio do corpo dela. E cite quantos filmes que os homens são exorcizados você consegue lembrar. A exorcizada sempre é mulher. Tanto que num dos principais filmes desse subgênero, de filme sobre exorcismo, a Regan, que é a personagem vivida pela Linda Blair no Exorcista, ela está na fase da puberdade, que é a fase do despertar do desejo sexual. O Exorcista também traz uma importante cena com a menstruação da personagem, e menstruação também é algo importante para falar sobre a representação da mulher no cinema de terror. Além da obviedade do sangue, né? Afinal, é um elemento importante para o cinema de terror e o homem só se sangra quando se machuca, enquanto a mulher sangra todo mês. Biologicamente, a menstruação também tem uma óbvia conexão com o sexo. O começo da menstruação marca ali o começo da sua fertilidade e o começo do seu despertar sexual. E o filme mais icônico a abordar isso é Carrie, a Estranha. A Carrie é a clássica adolescente meio tímida que sofre bullying na escola, e uma das primeiras cenas icônicas na qual ela sofre um bullying muito forte é quando ela tá tomando banho e de repente ela menstrua pela primeira vez na vida e ela não sabe o que significa aquele sangue saindo dela, então ela meio que ela tem um surto e aí todos os colegas tiram um sarro dela e aquilo é horrível. E aí rola o bullying master fazendo alusão a isso, porque mesmo que se você não viu Carrie, você já viu a cena dela no baile da formatura com um balde de sangue caindo em cima da cabeça dela. E é esse episódio que desperta de vez os poderes telecinéticos dela, que faz ela ficar enlouquecida e sair matando geral, galera. Então é uma alusão óbvia aqui do despertar da monstruosidade que vem com o despertar da sexualidade da mulher, do poder que isso carrega. E isso já foi confirmado até pelo Stephen King, que é o autor do livro no qual o filme se baseia, que ele falou que ele fez um livro exatamente sobre isso, sobre mulheres descobrindo o poder da sua sexualidade e o que os homens temem nesse poder. Assim como Psicose, Carrie também aborda um outro ponto que é importante no cinema de terror, que é a figura da mãe centralizadora. Uma das autoras que fala sobre teorias da linguagem, a Júlia Kristeva, ela falou muito sobre o terror, apesar de não ter falado especificamente no cinema, e ela fala sobre a importância do abjeto no terror. Abjeto seria algo como um corpo desprezível. E a psicanálise fala muito da mãe como uma figura abjeta, afinal existe aquela fase em que você toma consciência de si, que você tem identidade, que você precisa matar sua mãe, você precisa se distanciar dela. Então rola isso, questão da mãe como objeto. E isso é extremamente utilizado pela arte. E isso é muito explorado no cinema, como a mãe como essa figura abjeta que não quer desgarrar do seu filho. Então, assim como no Psicose, no Carrie, há essa figura da mãe como louca, como opressora, como alguém que oprime a filha, que deixa a filha surtada. Então, essa figura da mãe, ela é tratada em diversos filmes diferentes, além do Carrie, até o mais recente, o Mãe, que tem crítica neste canal. E embora a mãe não seja opressora, mas essa relação com o filho é muito importantemente tratada no Bebê de Rosemary, que é do Polanski, que por sinal também tinha tratado essa questão do sexo como algo importante no cinema de terror, no Repulsa ao Sexo, em 65. É interessante notar, por exemplo, também como James Cameron usa essa figura da mãe no Aliens, que é a continuação do Alien, no qual a mamãe Alien mata geral para proteger a sua prole, e quem se vê ameaçada é a Ripley, que aqui assume uma figura materna, afinal no Aliens tem a criança, que ela assume a figura materna da criança, e meio que há essa rivalidade entre as mães protegendo a sua prole. Ou seja, ele usa vários estereótipos problemáticos nesse filme, a mãe como superprotetora, a rivalidade feminina e a mulher que para ser forte precisa ser masculinizada. Você precisa tratar isso melhor, James Cameron. Mas voltando ao Carrie, ele também é importante por retratar a mulher como vítima e monstro ao mesmo tempo. No cinema de terror é comum que a gente tenha 3 personagens centrais, que é a vítima, o herói e o monstro. E é comum que os papéis de vítima e herói sejam protagonizados por mulheres, enquanto o monstro é assumido por um papel masculino, ou um papel fantástico, né, como uma criatura. Vez ou outra, a mulher também assume a figura do monstro, como no caso do Carrie.
Só que diferente de quando os homens são os monstros, que normalmente eles são deformados, eles usam uma máscara, eles têm alguma motivação psicológica externa pra ter virado um psicopata, as mulheres que viram monstros, elas são personagens profundamente humanas, que viraram monstros porque elas surtaram, enlouqueceram, alguma coisa aconteceu que deixou elas loucas. Algo que é muito comum, assim, e sexista, atribuir loucura, histeria à mulher e tratar isso como abordando os medos masculinos, com o filme sendo completamente alheio aos desejos e subjetividade feminina. Ou seja, as mulheres se tornam ameaçadoras quando elas não aceitam mais o seu papel de vítima, de objeto, e elas querem passar a ser o sujeito da ação. Outros exemplos de mulher que também são monstros, além de vítimas, está no Exorcista, por exemplo, e no Alien. Embora a figura Alien seja uma criatura, ele tem muitas similaridades com o feminino. Então dá pra perceber que o filme de cinema de terror, ele traz muito protagonismo para as mulheres, mas ele também traz alguns problemas de representatividade. E esses problemas já começaram a ser questionados pelo próprio cinema em filmes, principalmente em filmes dirigidos por mulheres. Sim, porque também é esse problema de representação por trás das telas. Por mais que existam casos isolados, são realmente casos isolados encontrar mulheres dirigindo filmes de terror antes do final da década de 80, que é quando passou a ter com um pouco mais de frequência, com diretoras fazendo filmes um pouco mais significativos. E só para abrir um parênteses, eu acho que existe um problema ainda maior de representação no cinema de terror, que é o problema racial. É realmente muito difícil encontrar personagens negros com papéis importantes no cinema de terror, mas vamos deixar isso para uma outra história. Então, para finalizar, vou indicar alguns filmes recentes dirigidos por mulheres que questionam um pouco essa questão da representação. Em 2001, a francesa Claire Denis dirigiu Desejo e Obsessão, que questiona essa questão do sangue e do corpóreo sendo uma representação da mulher na busca pelo desejo, de satisfazer o seu desejo. Um que é recente, que é inspirado um pouco nesse, e também inspirado claramente em Carrie, é o How, ou Grave, que também é da francesa Julia Ducournau e está disponível facilmente na Netflix. E ele é um filme bem forte, não só porque as cenas são graficamente, visualmente muito fortes, mas ele também é bem cru, bem direto ao tratar essa questão do coming of age, que é a adolescente que está descobrindo a sua sexualidade, a sua identidade e como ela trata disso em relação ao seu próprio corpo, aos seus próprios desejos. Com uma bela representação metafórica da maternidade, do quanto isso exige muito e muitas vezes oprime algumas mulheres, a gente tem Babadook, que também está disponível na Netflix, dirigido pela Jennifer Kent. E para não faltar os exemplos brasileiros, tem o Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas, e Mate-me, por favor, da Anitta Rocha da Silveira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a Beatriz Saldanha, que é a mãe Elvira. Elvira é o coletivo de críticas femininas do qual eu faço parte, tem link aí na descrição para vocês acompanharem. A gente fala bastante sobre representação feminina. E a Beatriz, ela me indicou toda a referência de pesquisa para me ajudar nesse vídeo. Vocês podem ver algumas dessas referências também aí na descrição. Então não se esqueça de assistir os outros vídeos que fazem parte dessa playlist. Se você já não está vendo a playlist, o link dela está em todos os lugares por aí. Assista, tem muito vídeo bom. Se inscreva nos canais também, que fazem parte do universo dos youtubers cinematográficos. E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, curte, comente aí falando o que você achou, me siga lá nas redes sociais e volte sempre.